Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos em nome do Senhor Jesus. Amados, mais uma aula do nosso estudo escatológico, a qual estamos estudando no livro de Apocalipse. Estudaremos neste vídeo o capítulo 11 de Apocalipse, a qual tem como tema as duas testemunhas. Capítulo a qual é alvo de muitas interpretações, divergências de pensamento, a qual pessoas tentam trazer interpretações de vários tipos para essa passagem, para esta mensagem, de que quem ou que seriam estas duas testemunhas. E nós vamos estudar neste vídeo quem são as duas testemunhas. Antes de eu entrar no capítulo, trarei duas das interpretações mais ensinadas, principalmente pelos irmãos dispensacionalistas. Uma delas de que seria Enoque e Elias, que seria algo literal, que o Senhor enviaria realmente duas testemunhas a pregar na terra em um período de grande tribulação, para que as pessoas pudessem se converter. Eu nunca, na verdade, para falar, até mesmo antes de eu ter esse esclarecimento maior acerca dessas passagens, eu nunca consegui entender e nem assimilar esta forma como possível, porque como que Deus enviaria dois homens de Deus, é claro, à terra para pregar, mas para pessoas que não sabem nem quem é esse homem? Como que eles estariam na praça pregando e ninguém saberia quem ele era, e não teria como alcançar todo o mundo inteiro? Ele viria apenas para um lugar específico. Então é um propósito voltado para o plano de Israel, assim como eles acreditam. E acreditam em Enoque e Elias porque eles não passaram pela morte, falaram que eles teriam que voltar para que eles pudessem morrer, como o texto diz que as duas testemunhas são mortas. Mas se eles não passaram pela morte, tem que morrer para que possa isso acontecer, então tem algo errado na promessa do arrebatamento da igreja, a qual os que estiverem vivos não verão a morte. Não é necessário morrer para viver eternamente. Deus faz aqui as coisas conforme a tua vontade, o teu querer. Então nós vamos ver que a igreja será arrebatada sem passar pela morte, mas esses dois devem voltar para poder morrer. Não tem sentido. E o outro pensamento é de que seria Elias e Moisés, pelas as características daquilo que essas duas testemunhas fazem, do poder que elas têm dado por Deus, de fazer fechar o céu e de fazer transformar as águas em sangue, coisas que fez Moisés, coisas que fez Elias ao orar e não ter chuva. Então acreditam que sejam esses dois homens, por causa disso, que eles viriam novamente a pregar na face da terra. Lembro de um fato, quando Jesus, falando à multidão, aqueles que esperavam o retorno de Elias, Jesus fala que João já era o Elias que eles esperavam, mas não perceberam, porque não era uma reencarnação de Elias, mas ele veio da mesma maneira como um profeta de Deus, um profeta anunciando a vinda de Cristo, um profeta que fez a diferença na face da terra com autoridade. E nós vamos ver que esse pensamento literal de interpretar o Apocalipse se esbarra em muitas dificuldades. Nós temos que entender o Apocalipse de forma simbólica como é e espiritual, lembrando que João por duas vezes destaca no capítulo 1, no capítulo 2, de que a visão que ele tinha, no capítulo 1 e no próprio capítulo 1 a partir do versículo 19, que a visão que ele tinha era em espírito. Então nós vamos ver que é algo espiritual, nós temos que interpretar de forma espiritual. Amém? Vamos, sem mais delongas, para o capítulo 11 de Apocalipse. A partir do versículo 1 estarei lendo e explicando. Deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levante-se, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mandou com que fosse medido o santuário de Deus e o altar e os que ele adora, mas que deixasse o pátio que está fora do santuário e não messas, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses.
Então a estes a qual não adoram, não importa nem que seja mestrado, pois eles mesmos pisarão a cidade santa, o que leva muitos a entender de forma literal que a cidade santa seja Jerusalém, seja lá em Israel. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. Antes de dar continuidade, a gente já viu aqui duas vezes falar, numa delas no versículo 2, de 42 meses, e pela segunda vez no versículo 3 falar de 1260 dias. 1260 dias que são 42 meses. A gente vai ver os irmãos dispensacionalistas acreditar que a tribulação, a grande tribulação, ocorre no período de 7 anos. Isso tudo em questão de 1260 dias, 42 meses, vai vir desde lá de Daniel, quando Daniel vai falar das 70 semanas que são profetizadas. E quando Daniel fala das 70 semanas no capítulo 9 do seu livro, a gente estará estudando mais a profundo a partir do capítulo 13, quando a gente entrará para estudar sobre o anticristo, das profecias que tem similar tanto de Daniel, tanto de Apocalipse. Nós estudaremos mais acerca dessas 70 semanas. Mas, resumindo, nessas 70 semanas aconteceriam em parte 62 mais 7 e por último uma semana. Então, acredita-se, na maioria das vezes em comum, que essas 69 semanas acontecem desde a profecia até a vinda, morte e ressurreição de Cristo. Só que os dispensacionalistas jogam essa última semana que falta acontecer para um final muito distante, que é antecedente à volta de Cristo, e que se é a última semana, que uma semana são 7 dias, não são 7 dias, mas são 7 anos. Que esses 7 anos são o período da grande tribulação. E que nesses 7 anos, durante 1260 dias ou 42 meses, é um tempo de falsa paz, um tempo em que o anticristo se manifestará com a falsa paz no mundo e que o mundo terá uma falsa paz total. E que os últimos 3 dias e meio dessa semana, que são 3 anos e meio, seria o período da grande tribulação e da perseguição do anticristo aos judeus. Anticristo perseguindo os judeus, não cristãos. Então fica até uma forma meio esquisita de compreender. O anticristo persegue cristãos, para enfatizar. Então nós vamos ver que essa última semana, metade da semana, seria o período da perseguição aos judeus. No pensamento a qual eu acredito, que é o amilenista, a qual nós estamos estudando, esta última semana a qual os dispensacionalistas jogam para o final, essa última semana nós já estamos vivendo essa semana. E esta semana ela acontece desde a primeira vinda, morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu até a sua segunda vinda. E nós acreditamos que esta semana ela também é dividida. Que essa primeira metade da semana são os 1260 dias, os 42 meses a qual Deus concedeu autoridade a testemunhas de pregar o Evangelho. E nós vamos ver que essa testemunha, ela prega durante essa metade da semana inteira, esses 42 meses que aqui são simbólicos. A gente vai ver na Bíblia também falar de tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que também é a metade dessa semana e meia, que também é um período de 3 anos e meio, que seria a metade dessa semana, de 3 dias e meio. E nós vamos ver também falar de 3 dias e meio. E o que acontece? Nessa metade dessa semana, acreditamos que é o período do reinado de Cristo. O período de Cristo reinar, o período daquilo que seria o milênio, que Cristo já reina sobre a terra e que é através da pregação do Evangelho que reina, que não falha. Nós, eu já disse em aulas anteriores, nós podemos ser presos, podemos ser mortos pelo Evangelho, mas o Evangelho de maneira alguma vai falhar, o Evangelho de maneira alguma vai ser derrotado, porque o Evangelho reina. E nós vamos ver que esta primeira semana, metade da semana, é este período, desde a primeira vinda de Cristo até que a semana inteira é esse período, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. E que a metade dessa semana acontece desde a primeira vinda de Cristo até o momento em que por Deus for
autorizado, que por Deus foi ordenado, determinado cessar a pregação do Evangelho, até o momento em que for o fim do Evangelho, da pregação do Evangelho, que será o início da grande tribulação. Então, a gente olhando para esse pensamento, nós já temos uma primeira metade da semana em que ainda não acabou e que já tem mais de 2000 anos. Então seria mais de 2000 anos já para a primeira metade da semana, e quando acabar essa primeira metade da semana, quando acabar a pregação do Evangelho, inicia-se a segunda metade da semana, que é o período de grande tribulação. Então os irmãos podem se perguntar: mas se nós já temos mais de 2000 anos de pregação do Evangelho, nós teremos mais de 2000 anos de grande tribulação? Não. Por quê? Porque Jesus disse que por causa dos seus escolhidos, estes dias serão abreviados. E esses dias ser abreviados não é no sentido de passar mais rápido, como algumas pessoas acreditam, falam: mas os dias estão cada vez passando mais rápido, o ano passa mais rápido, uma data chega cada vez mais rápido. Isso é o cumprimento da palavra de que os dias serão abreviados. Não. Nesse sentido a qual o homem acredita que é o dia ser abreviado, nada mais é do que falta de tempo. Quanto mais o homem ocupa seu tempo, quanto mais deveres o homem tem, menos tempo ele tem, e faz com que o seu dia passe mais rápido. Se a gente ficar um dia sem ter nada para fazer, ou então dias sem fazer nada, nós ficamos entediados e parece que esses dias não passam. Então as horas continuam, o dia continua tendo 24 horas do mesmo jeito. Agora, o que Jesus quis dizer com a abreviação daqueles dias finais de sofrimento, de grande tribulação, porque se não fosse abreviado, ninguém seria salvo, e por causa dos seus escolhidos ele foi abreviado, é que esses dias seriam menores do que os dias do reinado, que os dias da pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho já tem mais de 2000 anos, que é a metade da semana, 1260 dias, 42 meses, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o período do sofrimento, a qual a igreja será perseguida de uma forma mais intensífica pelo anticristo, esse dia será abreviado. E nós vamos ver mais à frente que esse dia, quando se fala do sofrimento, já não se fala mais de um número inteiro, como 1000, porque o 1000 representa número inteiro, e quando fala de 1260 dias, 42 meses, é número grande. Mas quando a palavra de Deus fala sobre o sofrimento que será causado ao povo de Deus, fala em dias, 3 dias e meio, não que será 3 dias e meio, mas mostrando que de uma forma bem menor, bem mais curta do que foi o tempo da pregação, o tempo do reinado, que o sofrimento será encurtado, que os dias serão abreviados, que o tempo será muito curto, porque Deus abreviará os dias por causa dos seus escolhidos. Com isso já em mente, dado uma prévia sobre isso, nós estudaremos mais a profundo, continuaremos a nossa leitura sobre quem são essas duas testemunhas a qual teve poder, autoridade de Deus, recebeu a autoridade de Deus de pregar a sua palavra. Concederei-me as duas testemunhas que profetize, que pregue a palavra dele durante 1060 dias vestidas de pano de saco. Quando nós entendemos que nós já vivemos esses 1260 dias, que é a primeira metade da semana, que acontece desde a primeira vinda de Cristo, que esses 1260 dias já tem mais de 2000 anos, conseguimos claramente entender que não é nenhum homem como Elias, Enoque ou Moisés, senão eles estariam aqui na terra pregando desde quando Cristo veio. E quem são essas duas testemunhas? Continuaremos a leitura. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém lhe causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois, se alguém lhe causar dano, certamente será morto. Para que fique mais claro a explicação do versículo, eu já vou dizer em nosso pensamento quem é as duas testemunhas. As duas testemunhas é a igreja, é o povo de Deus representada pela antiga e pela nova aliança. Duas testemunhas a qual recebe e é concedida por Deus autoridade para pregar, para profetizar a palavra, para pregar o evangelho, que é representada por duas alianças, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Nós vamos ver até Jesus, quando mandava seus discípulos pregar, mandava que fossem 2 em 2.
Assim foi a missão dos discípulos ao pregar o Evangelho. Então nós vamos ver que o 2 tem essa representação pela antiga e nova aliança. E nós vamos ver que essas duas testemunhas são duas oliveiras diante do Senhor. Duas oliveiras representando Israel. Duas oliveiras representando o Antigo Testamento. E que também são dois candelabros diante do Senhor na face da terra. Nós vamos ver que a própria palavra, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, fala que os candelabros que ali representam a igreja. Nós vamos ver a representação da igreja dada pelos candelabros. Então, as duas testemunhas nada mais é do que eu e você a pregar o Evangelho de Deus durante todo o período da pregação do Evangelho, desde a primeira vinda de Cristo até o momento em que se cessar, por determinação de Deus, o período da pregação do Evangelho e iniciar uma grande tribulação. E nós vamos ver que nós somos o que pregamos o Evangelho, nós somos a testemunha de Deus. Se alguém causar dano, também sofrerá dano. Fala do fogo e tudo, como se fosse uma coisa até mesmo mais literal, mas nós vamos ver que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Aquele que causar dano à igreja sofrerá dano de Deus. E a palavra de Deus vai prometer aqueles a qual causam dano à tua igreja, aquele a qual é contra a tua palavra, a qual que vive no pecado, a forma que ele será castigado é com fogo. Segundo Tessalonicenses, Paulo já vai dizer que quando Cristo voltar nas nuvens, na manifestação da sua glória, ele destruirá todo aquele, o anticristo e todo aquele que segue a ele. Nós vamos ver no Apocalipse 19 falar que Cristo despejará fogo sobre a terra e destruirá e vingará de uma vez por todas o sangue de todos os seus escolhidos, de todos os seus mártires. Então nós vamos ver que a vingança também vem com fogo sobre eles. Aqueles que causar dano à igreja também será morto e consumido. Certamente será morto. A palavra de Deus fala que certamente será morto. E elas têm por poder de para fechar o céu, que não chova durante os dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, e quantas vezes quiserem. Nós vamos ver que elas têm poder. Irmãos, isso aqui está representando, simbolizado pelo que foi feito através de Elias e de Moisés. Pragas, fechar o céu para que não chovesse. E o que isso tem para a igreja? O que isso aqui tem que aponte para a igreja? A autoridade dada por Deus. Jesus diz que nós temos toda a autoridade no seu nome, que se nós tivermos fé, que nós ordenar em seu nome, profetizar, que o monte passará de um canto para o outro. Jesus disse que em nome dele nós curaríamos, que no nome dele nós fazeríamos milagres, que no nome dele nós expulsaríamos demônio. Então aqui mostra para a igreja que a mesma autoridade que foi dada àqueles servos, àqueles profetas, nós temos autoridade no nome de Jesus, nós temos autoridade no mundo espiritual, nós temos autoridade de repreender o inimigo, nós temos autoridade de profetizar a bênção, de determinar milagres, maravilhas, curas diante de Deus. Nós, como igreja do Senhor na face da terra, foi concedido a nós autoridade para pregar a tua palavra e também autoridade para realizações de milagres através do nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. É isso que a palavra de Deus representa espiritualmente a igreja de Cristo. Não há necessidade de Deus fazer voltar 2 servos passados para pregar o Evangelho, quando Ele nos deu um nome que está acima de todos os nomes para pregar, para ordenar, para profetizar e para determinar, que é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já nos fez hoje como teu Israel, como Israel de Deus e como teu servo. Nós temos autoridade no nome de Jesus como igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo de maneira alguma. Versículo 7. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo atacará, vencerá e matará. Quando a igreja concluir seu testemunho, o período da pregação do Evangelho, iniciará a grande tribulação, e a besta que surge do abismo os atacará, vencerá e matará. É o que diz Apocalipse 13, que a besta que surge do abismo atacará o santo, e é dada autoridade para que pelejem e vencer-se contra eles, atacar, matar, vencer.
aqueles a qual estiver vivo nesse período, um período de grande tribulação, quando cessar esse período de 1260 dias, que é o período da pregação do Evangelho, do milênio. Aqui nós já estamos até explanando parte do que é o milênio, é a pregação do Evangelho, é Cristo reinando em nossos corações, em nossas vidas, é um Evangelho vencedor. E quando esse período for concretizado, quando nós pregarmos o Evangelho, até o último a qual deverá se converter, até o último a qual, pela vontade de Deus, deverá se converter, e quando o período do Evangelho se cessar, o que acontecerá? O início da grande tribulação. Então a besta que surge do abismo nos atacará, nos matará e vencerá contra nós fisicamente, mas não espiritualmente, porque Jesus disse em Mateus 10, 28, não temei ao homem que pode causar dano ao teu corpo, antes temei aquele que é poderoso para destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então a morte física não é dano para nós. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é algo glorioso, poder servir a Cristo a ponto de ser morto. É algo a qual Deus capacita o homem. Vamos olhar para Estevão, quando fala da sua morte, a Bíblia enfatiza que ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, a ponto de entregar sua própria vida feliz, em paz por Cristo, a ponto de pedir perdão por aqueles que o apedrejavam. Então é isso que acontecerá quando acabar o período da pregação do Evangelho. O que acontecerá? Seremos atacados, seremos perseguidos pelo anticristo e por seus seguidores. Glória a Deus. Seus corpos ficarão estendidos na grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Aqui vai falar que os corpos ficarão estendidos. A igreja aparentemente estará morta, os cristãos sendo perseguidos, os cristãos morrendo, como se Satanás, como se o anticristo estivesse vencendo. Essa que é a intenção de nos mostrar o texto, a alusão que traz. É como se o anticristo estivesse vencendo e os corpos da igreja estendidos, não necessariamente estando em praça pública, mas a igreja sendo morta, dando para eles um gosto de vitória. E aqui fala até espiritualmente, claramente espiritualmente, não é físico, não é literal, não é material. A cidade chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Isso nos lembra de que nosso Senhor também foi crucificado. O nosso Senhor também foi morto pelos mesmos quem? Pelos anticristos, por aqueles que eram contra Cristo, contra tudo que é Cristo. Aqueles que eram contra Ele, que mataram Ele, é o mesmo que fará isso com a igreja, que já faz isso com a igreja nos 2000 anos de igreja, fez com a igreja primitiva e faz hoje com igrejas no mundo inteiro. Matam e deixam estendida, tem um gosto da vitória. A gente vai ver isso no versículo 9, que pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Lembra quando eu disse que quando fala do evangelho da paz, da pregação, da autoridade de testemunhar a palavra de Deus, de profetizar, do período do evangelho, do reinado, a palavra usa termos tempo, 2 tempos, de 1 tempo, 2 tempos e meio, metade de 1 tempo, 1260 dias, 42 meses, mas quando fala do sofrimento, da igreja sendo morta, da igreja sendo martirizada, usa isso numa alusão de tempo muito menor, de 3 dias e meio, nos mostrando que esse tempo será curto. É um tempo curto de sofrimento que a igreja terá intenso. E aqui é simbolizado como 3 dias e meio. Por quê? É a segunda metade da semana. E não necessariamente são 3 dias e meio, mas mostra que é um tempo muito mais breve do que aquele tempo longo de 1260 dias. E durante esse tempo, a igreja ficará sepultada e não é permitido que sejam sepultados. A igreja estará morta e não é permitido que seja sepultado. Os cristãos morrendo e não é permitido que seja sepultado. Por quê? Vamos continuar a leitura do texto, vamos ler texto com texto, a continuação do texto, para que nós não tiremos coisas equivocadas da palavra de Deus. Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra vão gloriar, vão se alegrar pela morte dos cristãos. Nós vemos no Apocalipse, no capítulo 9,
versículo 20 e 21, que depois que vem os flagelos, as pragas, os homens não se arrependem. Os homens não se arrependem dos seus pecados. E aqui não é diferente. Além de não se arrepender e de matar os servos de Deus, de matar os santos, eles se alegram. Eles se alegram pela morte dos santos. Por quê? Porque eles estavam atormentando. A igreja atormenta o mundo. Se não está atormentando, pelo menos esse deve ser o papel. O papel da igreja é atormentar. Paulo vai dizer em Efésios que nós temos que condenar o pecado. E quando nós condenamos o pecado, quando nós condenamos a prostituição, quando nós condenamos a idolatria, quando nós condenamos feitiçaria, homossexualismo, toda a devassidão, quando nós condenamos a mentira, a corrupção, aquilo que não agrada a Deus, quando nós colocamos luz sobre as trevas, que é o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, quando nós mostramos a essa treva, quando nós jogamos luz sobre elas, condenando as suas práticas pecaminosas, nós estamos atormentando. E será que a igreja está atormentando? Será que a igreja está atormentando a face da terra? Será que a igreja está causando tormento àqueles que são contra Cristo? Aqueles que são depravados? Ou será que a igreja tem procurado se moldar aos seus costumes? Ou será que a igreja tem procurado pegar cada vez mais o mundo e levar para dentro das quatro paredes, para dentro da igreja, fazer aquilo que o mundo faz para poder atrair o mundo nos seus pensamentos? Pois é impossível o mundo ser atraído por coisas do mundo. O mundo é atraído a Cristo, por Cristo, pela cruz, pela graça. E eles fazem com que essas coisas mundanas em seus meios atraem o mundo, mas é impossível. Aquele que realmente faz a vontade de Cristo e prega a sua palavra, ele vai fazer diferença por pregar a verdade. Isso atormenta as trevas. É como Jesus disse, que o mundo vos odeia por não ser do mundo. As trevas odeiam a luz, é a palavra de Deus que fala. E quando nós somos luz, as trevas odeiam nós e nós atormentamos. É como uma mensagem que eu postei esses dias: se você não tem coragem de pregar a verdade do Evangelho, não pregue. Porque a verdade do Evangelho, ela vai contra a vontade do homem, ela vai contra a nossa própria vontade. É a vontade de Deus sendo feita, é a vontade do Pai. Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade sendo feita. E nós, como igreja, testemunhas de Cristo na face da terra, nós temos que pregar a tua palavra. A palavra essa que atormenta o mundo, atormenta e atormentou tanto ao ponto desse mundo crucificar o nosso Senhor. É isso que a palavra está dizendo espiritualmente na cidade de Sodoma e Egito, a qual crucificou o nosso Senhor, por atormentar o mundo, por pregar a verdade, por trazer luz às trevas. É isso que faz revolta do mundo contra a luz, a ponto de crucificar o nosso Senhor e também matar e perseguir a igreja. Muitas das vezes os cristãos não acreditam em perseguição e sofrimento porque vivem como o mundo. Então é realmente difícil eles ver perseguição contra eles quando eles fazem a vontade do mundo e estão fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Cristo. Mas que nós venhamos fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós andemos assim como Cristo andou. Aquele que afirma estar em Cristo, andais também como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. E a palavra fala também em 1 João que nós não podemos amar o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amei o mundo, nem nada do que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em seguida ele vai falar do espírito do anticristo. O espírito do anticristo é que faz amar as coisas do mundo. Amém? Depois dos 3 dias e meio, um espírito... Versículo 11. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram em pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Depois que passou esse período de 3 dias e meio, período de grande tribulação, de sofrimento, perseguição, morte, quando se consumou, o que aconteceu? Um espírito de vida vindo da parte de Deus entrou nas suas testemunhas, e eles ficaram de pé, e os que o viram foram tomados de grande temor. Que espírito é esse? É o espírito de vida novamente, é a ressurreição dos corpos, é a ressurreição que Paulo nos ensina, que no último dia nós seremos ressuscitados. Aqui é a igreja sendo ressuscitada, a igreja que aparentemente estava morta, a igreja que aparentemente não foi nem permitido ser sepultada. Aqui ela é ressuscitada e novamente ela recebe o Espírito de Deus, o Espírito de vida. É a igreja sendo ressuscitada. Nós vamos ver
Versículo 12: então ouviram uma forte voz do céu, que lhe dizia: subi vós para cá, e eles subirão ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o virão. Arrebatamento da igreja. Eles subirão aos céus numa nuvem. O que Jesus disse? Que ele virá sobre as nuvens, enviará os seus anjos com alaridos de trombetas, a qual recolherá todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E aqui, quando acabar esse período de sofrimento de 3 dias e meio, o Espírito de Deus ressuscitará o teu povo, e todos que veram vão ficar atemorizados. E então vem uma voz do céu que ordena o arrebatamento, que ordena que eles sejam levados por uma nuvem até o céu. É o arrebatamento da igreja. Então nós vamos ver uma palavra tremenda, que é este capítulo 11, que é falar das testemunhas de Deus, da igreja, que muitas das vezes é interpretada de forma errada, e que fica confusa, e que muitas das vezes não é nem pregada, por colocar coisas que não convém na palavra de Deus, e não poder ensinar o que está escrito, e muitas das vezes deixa de ser pregada uma palavra tão tremenda. Nós vamos ver no versículo 13: naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. A mesma coisa que aconteceu no 6º selo. A mesma coisa que aconteceu no 6º selo, no capítulo 6. As pedras caindo sobre os homens, tremor em qual as cavernas caíram, e os homens pediram que essas pedras caíssem sobre eles, para que não vesse a glória de Deus e que não fossem mortos. E foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus. O segundo ai passou, e o terceiro ai ainda está por vir. Nesse terremoto, a qual vai cair com a glória de Deus, aqui fala que 7.000 homens foram mortos. É um sentido simbólico. Não podemos achar que é apenas 7.000 mortos. Pode ser muito mais, muito menos, só Deus sabe. Mas o que acontece? Agora esses homens resolvem dar glória a Deus. Agora vê a majestade de Cristo, vê a ressurreição, vê o arrebatamento, vê a igreja nas nuvens com Deus, e resolvem dar glória para Deus. Mas ai deles, porque o terceiro ai ainda está por vir. Não há mais tempo, não há mais como glorificar a Deus. O terceiro ai ainda está por vir. O tempo já se passou, o tempo deles que tinham já não resta mais. E nós vamos ver que esse terceiro ai é a 7ª trombeta, é a volta de Cristo. Assim nós vemos do capítulo 11, falando da testemunha entrando na 7ª trombeta, na volta de Cristo. Quando Cristo leva a sua igreja para as nuvens, aqui nós vamos ver a consumação da sua volta, e chega o período não só de dar a recompensa para os seus servos que estão com ele nas nuvens, mas também para derramar a ira, para derramar o sofrimento e castigar aquele que destruíam a terra. Muitas pessoas confundem falar que a igreja não pode passar a ira de Deus, por isso que não estará na grande tribulação. Grande tribulação não é ira de Deus. A grande tribulação voltada para a igreja é provação, é perseguição do anticristo. Agora o ímpio sofre a ira de Deus, e essa ira terá o seu despejar total quando a igreja já estiver nas nuvens com o Senhor. Então a ira total será despejada sobre os homens ímpios na terra. Não há mais tempo deles agora glorificar a Deus. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram nos céus fortes vozes que diziam: o rei do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos do século. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram seu rosto e adoraram a Deus, glorificaram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Deus assumiu o teu grande poder e começa a reinar. O poder a qual Cristo devolverá para ele o reinado. 1 Coríntios capítulo 11 fala claramente que quando Cristo colocar o último inimigo debaixo dos teus pés, que este inimigo é a morte, devolverá o reinado a Deus Pai. E nós vamos ver as nações se enfureceram, então